Bom dia, boa noite, comunidade Salvando Patinhas. De qual cidade você está nos assistindo? Conta pra gente nos comentários. E já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Estamos na reta final para os 300 inscritos e sua ajuda faz toda a diferença. Preparem-se para uma história que vai testar os limites da sua emoção, uma narrativa sobre lealdade, abandono e a incrível força do amor. Hoje vamos mergulhar em um conto que nos lembra que mesmo nos cantos mais sombrios, a esperança pode surgir das patinhas mais improváveis. Conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. A estrada para muitos é apenas um caminho. Para Marcos, um caminhoneiro experiente com décadas de asfalto nas veias, era a vida. Um universo de solidão pontuado por paisagens que se repetiam e a promessa de um novo destino a cada amanhecer. Era uma manhã como tantas outras, o sol ainda preguiçoso, espreitando por entre as montanhas de Minas Gerais, tingindo o horizonte de tons alaranjados e roxos. O cheiro de café fresco e diesel era a trilha sonora de seu despertar, enquanto ele se preparava para mais um trecho da BR-381, a famosa Rodovia Fernão Dias. Marcos acabara de parar seu bruto num posto de beira de estrada, um oásis de concreto e fumaça para os viajantes incansáveis. O motor roncava suavemente, um som familiar que embalava seus pensamentos. Esticou as pernas, sentindo o corpo agradecer a breve pausa. O ar da manhã, ainda fresco e carregado com o aroma terroso da Mata Atlântica, preenchia seus pulmões. Ele pegou sua caneca térmica, o vapor quente subindo em espirais no ar gelado, e se encostou no para-choque do caminhão, observando o movimento escasso daquele horário. Caminhões pesados passavam em alta velocidade, o vento chicoteando poeira e folhas secas na beira da pista. Um dia comum, pensou. Mal sabia ele que aquele dia seria gravado em sua memória e na de muitos, para sempre. Foi então que um som cortou a monotonia. Não era o motor de um carro, nem o canto de um pássaro. Era um lamento, fraco, quase inaudível, mas persistente. Marcos, acostumado aos ruídos da estrada, sentiu um arrepio. Aquele som era diferente, carregado de uma tristeza profunda que ecoava na quietude da manhã. Ele estreitou os olhos, tentando localizar a origem do ruído. Seus olhos varreram a beira da rodovia, onde o asfalto cedia lugar a um matagal denso e empoeirado, pontuado por lixo e entulho descartados sem cerimônia. Foi lá, quase escondido entre um arbusto seco e uma pilha de pneus velhos, que ele viu. Uma forma escura e imóvel, encolhida, quase fundida com a terra. À medida que se aproximava, o coração de Marcos apertava. Era um cachorro. Não um cachorro qualquer, mas um labrador, de pelagem que deveria ser dourada, mas estava agora emaranhada, suja e sem brilho. Seus ossos salientes e a pelagem opaca denunciavam um longo período de sofrimento, de fome e abandono. O animal tremia, um tremor que vinha não apenas do frio da manhã, mas de uma dor profunda, de uma febre que queimava por dentro. Seus olhos, antes cheios de vida e alegria, estavam agora opacos, sem foco, mergulhados em uma tristeza que era quase palpável. Uma ferida aberta e purulenta em sua pata traseira era a prova visível de um sofrimento que ia muito além da fome. A dor do animal era evidente, dilacerante. Ele tentava se mover, mas cada esforço era um gemido abafado, uma derrota em sua luta silenciosa pela vida. Não era um acidente. Aquela cena não era fruto de um mero acaso. A forma como ele estava ali, jogado, sem qualquer vestígio de coleira ou identificação, em um local tão desolado e perigoso, gritava abandono. Alguém o havia deixado ali, deliberadamente, à beira da morte, como se fosse um objeto descartável. A maldade humana, em sua forma mais covarde, havia se manifestado naquele ato cruel. Marcos sentiu uma onda de fúria e pena. Ele,
Um homem forte e calejado pela vida sentiu os olhos marejarem. A imagem do labrador, tão indefeso e machucado, acendeu nele uma faísca de indignação. Ele queria ajudar, precisava ajudar. Mas o que fazer? Ele se sentia isolado, sem recursos adequados para um resgate seguro ali, à beira daquela rodovia implacável. Sem uma coleira, sem um transporte adequado, sem saber como lidar com um animal tão debilitado e assustado. O posto estava quase vazio, e ninguém parecia notar a tragédia silenciosa que se desenrolava a poucos metros dali. A urgência da situação era sufocante, e o caminhoneiro percebeu que o tempo era um inimigo tão cruel quanto o abandono. Ele se agachou, estendendo a mão lentamente, tentando transmitir alguma segurança, alguma esperança, para aquele ser que parecia ter desistido de tudo. Marcos estendeu a mão, sua voz rouca, tentando um tom suave que não usava há anos. Calma, amigão. Eu não vou te machucar. Mas o labrador, em sua miséria, apenas recuou, arrastando a pata ferida, um rosnado fraco escapando de sua garganta seca. Não era um rosnado de agressão, Marcos percebeu, mas de medo, de dor insuportável e de uma profunda desconfiança em relação a qualquer toque humano. O corpo do animal tremia ainda mais, e seus olhos, que antes pareciam apenas opacos, agora revelavam um pavor ancestral, uma memória de traição gravada em cada fibra de seu ser. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele, um homem que enfrentava as intempéries da estrada sem pestanejar, estava ali, paralisado pela impotência diante de um ser tão frágil. Ele tentou novamente, oferecendo um pedaço de pão que tinha em sua lancheira, mas o cão sequer registrou a oferta. A ferida na pata pulsava, o cheiro de infecção era quase insuportável. Marcos sabia que o tempo era crucial, mas como se aproximar de um animal tão traumatizado? Ele não tinha luvas, nem um cobertor para envolvê-lo, nem um veículo adequado para transportá-lo até a cidade mais próxima, que ficava a dezenas de quilômetros. A solidão da rodovia, que antes era sua companheira, agora parecia um muro intransponível, isolando-o do que ele mais queria fazer: salvar aquela vida. Seu olhar varreu o posto de gasolina novamente, buscando qualquer sinal de ajuda, mas os poucos veículos que paravam eram de motoristas apressados, alheios à tragédia que se desenrolava à sombra dos arbustos. Foi então que uma voz infantil, cristalina e inesperada cortou o silêncio pesado. "Moço, ele está com dor." Marcos virou-se abruptamente. Atrás de uma cerca improvisada que delimitava o terreno do posto e o início de uma pequena área de descanso, com algumas mesas de madeira, estava uma menina. Ela não devia ter mais de 8 anos, com os cabelos cor de cobre presos em tranças desgrenhadas e os olhos grandes e curiosos, de um verde intenso, fixos no cachorro. Ela segurava uma garrafa plástica com água e um pedacinho de pão meio amassado. Vestia roupas simples, um pouco puídas, mas seu olhar irradiava uma determinação que surpreendeu Marcos. "Menina, não chega perto. Ele pode ser perigoso", Marcos advertiu, mais por instinto protetor do que por convicção. A menina, porém, ignorou a advertência. Com passos leves e decididos, ela contornou a cerca e se aproximou do labrador, agachando-se lentamente, bem mais perto do que Marcos ousara ir. "Ei, amigão, não precisa ter medo", ela sussurrou, sua voz carregada de uma doçura inegável. Para a surpresa de Marcos, o cão que antes rosnava e recuava, estremeceu, mas não tentou fugir. Seus olhos, antes sem vida, fixaram-se nos da menina, como se ela fosse a única luz em um mundo de escuridão. Ana, como se chamava a menina, colocou a garrafa de água no chão, abrindo-a com cuidado. Ela umedeceu o pão e o ofereceu, estendendo a mão pequena e limpa. O labrador hesitou por um segundo, farejando o alimento, e então, com um movimento lento e doloroso, começou a lamber a água e a mordiscar o pão. Era um sinal de vida, uma faísca de esperança que Marcos não havia conseguido acender.
A menina começou a falar com ele, palavras simples, cheias de carinho, enquanto com delicadeza tentava acariciar a cabeça do animal. O cão estremeceu ao toque, mas não reagiu mal. Pelo contrário, parecia absorver a gentileza, a inocência. Ali, à beira da rodovia impiedosa, uma conexão improvável começava a se formar, mediada pela pureza de um coração infantil. Marcos observava com os olhos marejados, sentindo uma emoção profunda e uma vergonha por sua própria hesitação. Aquela pequena menina, com sua coragem e empatia, estava fazendo o que ele, um homem feito, não conseguira. Ela era a heroína que aquele momento desesperador clamava. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história. Marcos observava Ana, a menina de cabelos cor de cobre e olhos verdes, conversando com o labrador como se falasse com um velho amigo. A cena era um contraste gritante com a brutalidade da rodovia. Ana não era uma figura comum por ali. Ela morava com sua avó, Dona Rosa, em uma pequena casa de taipa, a poucos quilômetros dali, escondida por entre a vegetação densa que margeava a estrada. A vida delas era simples, tecida com o fio da resiliência. Dona Rosa, com suas mãos calejadas, ensinara Ana a arte do artesanato. Pequenos bonecos de pano, cestas de palha e adereços coloridos feitos de sementes e folhas secas. Era vendendo essas peças em uma barraca improvisada à beira da estrada, perto da área de descanso onde Marcos parara, que elas garantiam o sustento. Aquele era o mundo de Ana, a poeira da BR, o cheiro de mato e, acima de tudo, a constante presença de animais abandonados. Desde muito pequena, Ana demonstrava uma sensibilidade incomum para com os seres mais vulneráveis. Não havia um cão vira-lata, um gato arisco ou um pássaro ferido que passasse por perto sem que ela tentasse oferecer alguma ajuda. Dona Rosa, com sua sabedoria antiga, sempre a incentivou. A bondade, minha filha, é a única riqueza que a gente leva daqui, ela dizia, enquanto Ana enfaixava a pata de um gatinho ou dividia seu pão com um cão faminto. Houve uma vez, quando Ana tinha apenas 5 anos, que ela encontrou um filhote de coruja com a asa quebrada. Em vez de se assustar, ela o acolheu, cuidou com dedicação, e quando o pequeno predador se recuperou, Ana o soltou de volta à natureza, com uma lágrima nos olhos e a certeza de ter feito a coisa certa. Essas experiências moldaram seu coração, ensinando-a que a vida, em todas as suas formas, merecia respeito e amor. O labrador, que agora bebia a água oferecida por Ana com uma avidez dolorosa, parecia reconhecer essa pureza. Ele se chamava Amigo. Pelo menos era o nome que lhe fora dado em um passado não tão distante, quando sua vida era outra, quando a palavra abandono não passava de um conceito distante e cruel. Amigo não nasceu na rua. Ele era um cão de raça, um presente de aniversário para o filho de Roberto, um empresário bem-sucedido que morava em uma mansão nos arredores da capital. Amigo era a alegria da casa, um companheiro fiel para o menino, sempre pronto para uma brincadeira no vasto jardim. Mas o tempo e a doença têm maneiras cruéis de revelar a verdadeira face das pessoas. O problema começou sutilmente. Amigo, que sempre foi um cão robusto e cheio de energia, começou a mancar. No início, era apenas um desconforto leve, mas logo a dor se intensificou, revelando uma doença degenerativa nas articulações. As visitas ao veterinário se tornaram frequentes, os custos elevados. Roberto, o pai, que antes via Amigo como um símbolo de status e um brinquedo para o filho, começou a vê-lo como um fardo. O filho, ainda criança, chorava e implorava para que o pai cuidasse de Amigo, mas a paciência de Roberto se esgotou. A doença de Amigo, que exigia cuidados constantes e medicação cara, transformou-se em um estorvo na vida daquela família abastada. A decisão foi tomada em uma noite fria, com a mesma indiferença com que se descartaria um objeto velho.
Roberto pegou o amigo, que já estava fraco e debilitado, e o colocou no carro. O cão, inocente, balançava o rabo, pensando que iriam passear. Mas não era um passeio. Roberto dirigiu por horas, afastando-se da cidade, até chegar a um trecho desolado da BR-381, o mesmo local onde Marcos o encontraria. Ali, sem um pingo de remorso, ele abriu a porta do carro e empurrou o amigo para fora, deixando-o à própria sorte, com a doença corroendo seu corpo e a traição corroendo sua alma. "Se vira", ele murmurou, antes de pisar no acelerador e sumir na escuridão, deixando para trás não apenas um cão doente, mas a prova de sua própria desumanidade. Amigo, confuso e assustado, tentou correr atrás do carro, mas a dor em sua pata o derrubou. Ele ficou ali, à beira da estrada, assistindo às luzes traseiras de seu antigo tutor desaparecerem no horizonte. O frio da noite e o desespero se instalaram. Ele passou dias e noites vagando, buscando abrigo e comida, mas a doença o enfraquecia a cada passo. A ferida na pata, inicialmente um arranhão de sua queda, infeccionou, tornando-se a chaga purulenta que Marcos e Ana haviam encontrado. A vida de amigo, antes repleta de carinho e segurança, havia se transformado em uma luta diária pela sobrevivência, marcada pela fome, pela dor e, acima de tudo, pela incompreensão do porquê de tanto sofrimento. Ele não entendia a maldade, apenas sentia a dor. Marcos, absorto na cena, sentia a história de amigo se desdobrar em sua mente, como se a dor do animal ecoasse em cada gesto de Ana. A menina, com sua voz suave, continuava a falar com o cão, contando pequenas histórias, como se tentasse preencher o vazio deixado pela crueldade humana. Ela tirou um lenço do bolso e, com a maior delicadeza do mundo, começou a limpar a ferida na pata de amigo, ignorando o cheiro e a aparência repugnante. Aquele ato de bondade, tão simples e tão profundo, era um bálsamo para a alma ferida do animal e para a alma observadora de Marcos. Ele sabia que precisava agir, não mais sozinho, mas ao lado daquela pequena heroína. A rodovia, antes um símbolo de isolamento, agora se transformava em um palco para um ato de coragem e compaixão que estava apenas começando. Marcos, absorto na cena, sentia a história de amigo se desdobrar em sua mente, como se a dor do animal ecoasse em cada gesto de Ana. A menina, com sua voz suave, continuava a falar com o cão, contando pequenas histórias, como se tentasse preencher o vazio deixado pela crueldade humana. Ela tirou um lenço do bolso e, com a maior delicadeza do mundo, começou a limpar a ferida na pata de amigo, ignorando o cheiro e a aparência repugnante. Aquele ato de bondade, tão simples e tão profundo, era um bálsamo para a alma ferida do animal e para a alma observadora de Marcos. Ele sabia que precisava agir, não mais sozinho, mas ao lado daquela pequena heroína. A rodovia, antes um símbolo de isolamento, agora se transformava em um palco para um ato de coragem e compaixão que estava apenas começando. Marcos se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Ana. A fúria inicial que sentira por Roberto se transformava agora em uma determinação inabalável de proteger amigo e, de alguma forma, aquela menina extraordinária. "Ana, você foi muito corajosa", ele disse, a voz embargada. "Mas ele precisa de um veterinário e rápido." A menina assentiu, os olhos verdes fixos no labrador. "Eu sei, moço, ele tá muito dodói." A simplicidade de suas palavras atingiu Marcos como um choque. Ela não via o perigo, apenas a necessidade. Ele tentou levantar amigo, mas o cão soltou um gemido agudo, recuando. A pata ferida estava inchada, pulsando com dor, e o animal era mais pesado do que parecia, debilitado demais para cooperar. O caminhoneiro percebeu que precisaria de ajuda, ou de algo para transportá-lo. O sol já subia no horizonte, e o movimento na BR-381 começava a aumentar.
Caminhões e carros particulares passavam em alta velocidade, levantando nuvens de poeira e ignorando a pequena cena de drama à beira da estrada. O barulho dos motores era ensurdecedor, e o cheiro de fumaça e borracha queimada se misturava ao aroma terroso. Aquele trecho da rodovia era conhecido por sua periculosidade, não apenas pelos acidentes, mas também pela presença de pessoas que aproveitavam a desolação para cometer pequenos furtos ou atos de vandalismo. Marcos sentiu um calafrio. A vulnerabilidade de amigo e agora de Ana, expostos ali, era alarmante. Ele tirou o celular do bolso, mas a bateria estava quase no fim. Preciso de um guincho ou de alguém que possa ajudar a levar ele, Marcos murmurou mais para si mesmo. Ana, porém, tinha uma ideia. Minha avó tem um carrinho de mão lá em casa, moço. A gente pode ir buscar. A casa de Dona Rosa ficava a uns 2 quilômetros dali, em uma trilha de terra batida que se desviava da rodovia. Era uma caminhada longa para uma criança, ainda mais com um carrinho pesado. Marcos hesitou. Deixar amigo sozinho, mesmo que por um curto período, parecia impensável, mas levá-lo no colo seria impossível. Enquanto ponderavam, um carro velho, com a lataria amassada e os vidros escuros, diminuiu a velocidade e parou bruscamente a poucos metros deles. 3 homens saíram do veículo. Eram figuras rudes, com roupas sujas e olhares curiosos, que rapidamente se tornaram maliciosos. Um deles, um sujeito corpulento com uma tatuagem de aranha no pescoço, apontou para amigo. Olha só o que temos aqui, rapazes. Uma carniça de luxo. Ele riu, uma risada áspera e desagradável. Os outros 2 se aproximaram. Um deles chutando uma lata vazia que rolou e bateu perto da pata ferida do labrador. O animal guinchou de dor e medo, tentando se encolher ainda mais. Marcos se levantou, colocando-se instintivamente entre os homens e Ana. Qual é a de vocês? Deixem o animal em paz. Sua voz era firme, mas por dentro ele sentia a adrenalina bombear. Ele era um homem grande, mas 3 contra 1, e com uma criança ao lado, as chances não eram boas. O homem da tatuagem, que parecia ser o líder, deu um passo à frente. Calma, tiozão, a gente só tá vendo, esse bicho aí tá atrapalhando, cheio de doença. Devia era sumir daqui. Ele olhou para Ana com um sorriso cínico. E a menininha devia estar na escola, não brincando com cachorro doente na beira da estrada. Ana, surpreendentemente, não se intimidou. Seus olhos verdes faiscavam de raiva. Ele não está atrapalhando. Ele está doente e precisa de ajuda. Vocês não têm vergonha? A ousadia da menina fez Marcos prender a respiração. Aquele tipo de gente não se importava com a voz da razão, muito menos com a de uma criança. O homem da tatuagem se aproximou ainda mais, a expressão endurecendo. Escuta aqui, pirralha, não é da sua conta. E você, caminhoneiro, sai da frente. A gente vai dar um jeito nesse bicho. Pra que serve uma pá, hein? Sua mão fez um gesto sugestivo em direção ao porta-malas do carro, onde parecia haver ferramentas. A ameaça era clara, e a maldade em seus olhos era inegável. Eles não queriam apenas afastar o cão. Queriam silenciá-lo. Para sempre. Marcos sentiu um frio na espinha. Não era apenas o abandono, mas a crueldade ativa que agora os cercava. Vocês não vão tocar nele, Marcos bradou, estendendo os braços para proteger Ana e amigo. O labrador, percebendo a tensão, soltou um rosnado fraco, mas determinado, como se quisesse se juntar à defesa. Era um som patético, mas carregado de uma coragem inesperada. Ana, por sua vez, abraçou o amigo, protegendo sua cabeça com uma determinação feroz que superava qualquer medo. A rodovia, que antes parecia indiferente, agora se tornava um palco para um confronto perigoso, onde a vida de um animal e a segurança de uma criança e um homem bondoso estavam em jogo contra a brutalidade humana. Marcos sabia que não poderia recuar. Aquele não era apenas um resgate, era uma batalha pela decência e pela vida.
Ele olhou para o posto de gasolina, que parecia ainda mais distante e inatingível, e sentiu o peso da responsabilidade. Ele e Ana estavam sozinhos. Marcos, absorto na cena, sentia a história de amigos se desdobrar em sua mente, como se a dor do animal ecoasse em cada gesto de Ana. A menina, com sua voz suave, continuava a falar com o cão, contando pequenas histórias, como se tentasse preencher o vazio deixado pela crueldade humana. Ela tirou um lenço do bolso e, com a maior delicadeza do mundo, começou a limpar a ferida na pata de amigo, ignorando o cheiro e a aparência repugnante. Aquele ato de bondade, tão simples e tão profundo, era um bálsamo para a alma ferida do animal e para a alma observadora de Marcos. Ele sabia que precisava agir, não mais sozinho, mas ao lado daquela pequena heroína. A rodovia, antes um símbolo de isolamento, agora se transformava em um palco para um ato de coragem e compaixão que estava apenas começando. Marcos se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Ana. A fúria inicial que sentira por Roberto se transformava agora em uma determinação inabalável de proteger amigo e, de alguma forma, aquela menina extraordinária. Ana, você foi muito corajosa, ele disse, a voz embargada. Mas ele precisa de um veterinário e rápido. A menina assentiu, os olhos verdes fixos no labrador. Eu sei, moço, ele tá muito dodói. A simplicidade de suas palavras atingiu Marcos como um choque. Ela não via o perigo, apenas a necessidade. Ele tentou levantar amigo, mas o cão soltou um gemido agudo, recuando. A pata ferida estava inchada, pulsando com dor, e o animal era mais pesado do que parecia, debilitado demais para cooperar. O caminhoneiro percebeu que precisaria de ajuda, ou de algo para transportá-lo. O sol já subia no horizonte e o movimento na BR-381 começava a aumentar. Caminhões e carros particulares passavam em alta velocidade, levantando nuvens de poeira e ignorando a pequena cena de drama à beira da estrada. O barulho dos motores era ensurdecedor e o cheiro de fumaça e borracha queimada se misturava ao aroma terroso. Aquele trecho da rodovia era conhecido por sua periculosidade, não apenas pelos acidentes, mas também pela presença de pessoas que aproveitavam a desolação para cometer pequenos furtos ou atos de vandalismo. Marcos sentiu um calafrio. A vulnerabilidade de amigo, e agora de Ana, expostos ali, era alarmante. Ele tirou o celular do bolso, mas a bateria estava quase no fim. Preciso de um guincho, ou de alguém que possa ajudar a levar ele. Marcos murmurou, mais para si mesmo. Ana, porém, tinha uma ideia. Minha avó tem um carrinho de mão lá em casa, moço. A gente pode ir buscar. A casa de Dona Rosa ficava a uns 2 quilômetros dali, em uma trilha de terra batida que se desviava da rodovia. Era uma caminhada longa para uma criança, ainda mais com um carrinho pesado. Marcos hesitou. Deixar amigo sozinho, mesmo que por um curto período, parecia impensável, mas levá-lo no colo seria impossível. Enquanto ponderavam, um carro velho, com a lataria amassada e os vidros escuros, diminuiu a velocidade e parou bruscamente a poucos metros deles. 3 homens saíram do veículo. Eram figuras rudes, com roupas sujas e olhares curiosos, que rapidamente se tornaram maliciosos. Um deles, um sujeito corpulento com uma tatuagem de aranha no pescoço, apontou para amigo. Olha só o que temos aqui, rapazes, uma carniça de luxo. Ele riu, uma risada áspera e desagradável. Os outros 2 se aproximaram, um deles chutando uma lata vazia que rolou e bateu perto da pata ferida do labrador. O animal guinchou de dor e medo, tentando se encolher ainda mais. Marcos se levantou, colocando-se instintivamente entre os homens e Ana. Qual é a de vocês? Deixem o animal em paz. Sua voz era firme, mas por dentro ele sentia a adrenalina bombear. Ele era um homem grande, mas 3 contra 1. E com uma criança ao lado, as chances não eram boas. O homem da tatuagem, que parecia ser o líder, deu um passo à frente.
Calma, tiozão. A gente só tá vendo. Esse bicho aí tá atrapalhando, cheio de doença. Devia era sumir daqui. Ele olhou para Ana com um sorriso cínico. E a menininha devia estar na escola, não brincando com o cachorro doente na beira da estrada. Ana, surpreendentemente, não se intimidou. Seus olhos verdes faiscavam de raiva. Ele não está atrapalhando. Ele está doente e precisa de ajuda. Vocês não têm vergonha? A ousadia da menina fez Marcos prender a respiração. Aquele tipo de gente não se importava com a voz da razão, muito menos com a de uma criança. O homem da tatuagem se aproximou ainda mais, a expressão endurecendo. Escuta aqui, pirralha. Não é da sua conta. E você, caminhoneiro, sai da frente. A gente vai dar um jeito nesse bicho. Para que serve uma pá, hein? Sua mão fez um gesto sugestivo em direção ao porta-malas do carro, onde parecia haver ferramentas. A ameaça era clara e a maldade em seus olhos era inegável. Eles não queriam apenas afastar o cão, queriam silenciá-lo para sempre. Marcos sentiu um frio na espinha. Não era apenas o abandono, mas a crueldade ativa que agora os cercava. Vocês não vão tocar nele, Marcos bradou, estendendo os braços para proteger Ana e amigo. O labrador, percebendo a tensão, soltou um rosnado fraco, mas determinado, como se quisesse se juntar à defesa. Era um som patético, mas carregado de uma coragem inesperada. Ana, por sua vez, abraçou o amigo, protegendo sua cabeça, com uma determinação feroz que superava qualquer medo. A rodovia, que antes parecia indiferente, agora se tornava um palco para um confronto perigoso, onde a vida de um animal e a segurança de uma criança e um homem bondoso estavam em jogo contra a brutalidade humana. Marcos sabia que não poderia recuar. Aquele não era apenas um resgate, era uma batalha pela decência e pela vida. Ele olhou para o posto de gasolina, que parecia ainda mais distante e inatingível, e sentiu o peso da responsabilidade. Ele e Ana estavam sozinhos. O homem com a tatuagem de aranha, Roberto, deu um sorriso de escárnio. Então o caminhoneiro virou babá de vira-lata, é? E a pirralha, que coragem! Ele se aproximou de Marcos, o hálito de álcool e fumaça atingindo o rosto do caminhoneiro. Seus dois comparsas, um magricela e outro mais parrudo, flanqueavam-no, olhos fixos em amigo. A gente não quer confusão, mas esse bicho vai ser um problema. A gente está limpando a área por aqui. Não queremos animais doentes espalhando sujeira onde a gente trabalha. A palavra trabalha soou como uma piada cruel, e Marcos sabia que o trabalho deles era qualquer coisa, menos honesto. Não vamos deixar vocês fazerem nada com ele, Ana interveio, sua voz pequena mas firme, um escudo de inocência contra a maldade. Ela apertou o amigo contra si, o cachorro tremendo sob seu toque, mas sem recuar. Roberto riu, uma risada que parecia arranhar o ar. Olha só, a pequena heroína. Que tal você ir para casa brincar de boneca, hein? Cachorro velho e doente não é brinquedo. Ele fez um movimento brusco com a mão, como se fosse afastar Ana, mas Marcos interceptou seu braço com força. Não toque nela! Marcos rosnou, a paciência esgotada. O choque do contato físico fez Roberto cambalear para trás por um instante, a surpresa em seu rosto logo substituída por fúria. Ah, é assim então? O grandão quer briga? Ele sinalizou para os outros dois. O magricela puxou um canivete enferrujado do bolso, o brilho frio da lâmina refletindo o sol da manhã. O parrudo pegou um pedaço de pau do chão, um galho grosso e retorcido. A situação escalou de forma alarmante. Marcos sentiu o coração disparar. Ele estava em desvantagem numérica e armado apenas com sua própria força. Seus olhos varreram a rodovia novamente, uma prece silenciosa por ajuda. Mas os carros passavam, indiferentes, suas janelas fechadas, seus ocupantes alheios ao perigo iminente. Amigo, com um esforço incrível, conseguiu levantar um pouco a cabeça, seus olhos fixos nos agressores, um rosnado mais audível agora, uma tentativa desesperada de proteger a menina que o protegia.
Era um som patético, mas carregado de uma bravura que cortava o coração de Marcos. A gente vai levar o cachorro, Roberto declarou, sua voz fria e decidida. E se você atrapalhar, vai se arrepender. Ele avançou novamente, desta vez com mais determinação, mirando em amigo. Ana soltou um grito de pavor e se jogou sobre o cão, formando uma barreira humana frágil. Marcos reagiu instintivamente, empurrando Roberto com toda a força, jogando-o para o lado. O homem da tatuagem caiu no chão em um baque surdo, soltando um xingamento. A indignação de a confrontação intensificou. Justo quando os comparsas de Roberto avançavam, o som de sirenes cortou o ar da rodovia. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, acionada por um motorista que havia testemunhado a cena e gravado tudo com o celular, parou bruscamente. Os policiais, rapidamente, contiveram Roberto e seus homens, que foram algemados. A tensão se dissipou e um alívio imenso tomou conta de Marcos e Ana. Logo em seguida, uma equipe de resgate de animais, também acionada, chegou com uma maca e equipamentos adequados. Cuidadosamente, amigo foi colocado na maca, seus gemidos de dor ainda presentes, mas agora misturados com um estranho senso de segurança. No hospital veterinário, o diagnóstico era grave: infecção generalizada e desnutrição severa. Por dias, a vida de amigo esteve por um fio, mas a dedicação incansável da equipe, de Ana e Marcos, e a incrível força do labrador, operaram um verdadeiro milagre emocional. Semana após semana, ele se recuperava, a luz retornando aos seus olhos. A história de Ana, Marcos e amigos se espalhou, tocando corações. Roberto, confrontado com a repercussão e a bravura de Ana, que foi amplamente divulgada, demonstrou um tardio vislumbre de arrependimento, seus olhos baixos revelando uma culpa enfim reconhecida. A comunidade, inspirada pela coragem de Ana, se uniu para criar o Cantinho do Amigo, um santuário para animais abandonados à beira da rodovia, batizado em homenagem ao labrador. Meses depois, Amigo estava completamente recuperado, forte e feliz, vivendo com Ana e Dona Rosa, seu novo lar repleto de amor. Roberto, após cumprir as medidas legais, encontrou redenção ao se voluntariar no Cantinho, dedicando seu tempo a cuidar dos animais que um dia ele mesmo desprezou. A história de Ana se tornou um símbolo de que a idade não define a grandeza de um coração, e sua barraca de artesanato agora vendia itens que arrecadavam fundos para o Cantinho. A lição universal de amor, coragem e empatia ecoava por toda a comunidade. Num mundo cruel, escolha ser gentil. Que essa história inspire você a ser a voz dos que não têm voz. Compartilhe sua própria história de superação nos comentários e ajude a espalhar essa mensagem de esperança. A cena final mostra Ana e amigo sentados sob uma árvore no Cantinho, observando o pôr do sol, enquanto amigo repousa a cabeça no colo dela. Um gesto de afeto puro e um novo começo. Um legado de bondade que continuará a crescer. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.